Fico imensamente feliz que tenha encontrado este caminho até aqui. Talvez procurasse por algo específico, ou talvez apenas tenha escorregado para esta leitura, sem saber muito bem o porquê. De qualquer forma, chegou. E isso importa mais do que você sabe. O que você vai ler agora não é uma aula, é um padrão, um ritmo, uma respiração que o planeta respira há bilhões de anos. E você pode aprender a sentir essa respiração junto com ele. Nesta noite, vamos embarcar em uma jornada através da Terra, não para dominá-la, mas para compreender que você já faz parte dela, sempre fez. Fico muito feliz que tenha encontrado o caminho até aqui. Nesta noite, vamos explorar um segredo que a Terra guarda em silêncio desde o seu nascimento. Um segredo escrito em pedra, guardado nos minerais, sussurrado pelos grãos de areia sob seus pés. Deixe que o ruído do mundo exterior se suavize. Deixe que as preocupações se desfaçam lentamente, como névoa sob a luz do amanhecer. Deixe que seu corpo encontre aquela posição perfeita, aquela que o acolhe, enquanto prepara-se para compreender que mesmo agora, neste exato momento, o planeta se move, sob você, com você, dentro de você. A Terra não é uma coisa fixa e imóvel como parece. Ela respira, ela flui, ela se transforma em ciclos tão vastos que nossa mente mal consegue captar. E você, imóvel em sua cama, está se movendo. Toda noite, enquanto dorme, está se movendo. Os continentes sob seus pés deslizam sobre um oceano de rocha derretida. Deixe esse pensamento repousar em sua mente por um momento. Não é uma metáfora poética, é verdade. A crosta terrestre, onde você dorme, onde as cidades são construídas, onde as montanhas se erguem, tocando o céu, flutua como um barco, em águas invisíveis de magma. E essa água é tão quente que poderia derreter aço em segundos. A crosta em que você vive é mais fina do que você poderia imaginar. Se você encolhesse o planeta até o tamanho de uma maçã, a crosta, a casca sólida, onde toda a civilização repousa, seria mais fina que a pele daquela fruta. Pense nisso. Tudo o que você conhece, todas as montanhas, todas as cidades, todos os oceanos, existem sobre uma camada tão delicada que poderia quase desaparecer em escala. E ainda assim, nessa casca frágil, está toda a vida que conhecemos. Deixe que esse conhecimento lhe acalme, porque se a crosta é frágil, ela é também incomparavelmente durável. Ela tem resistido por bilhões de anos, sob qualquer circunstância, sob qualquer pressão. O granito que você toca em uma montanha uma vez era um rio de fogo, profundamente escondido nas entranhas da terra, em câmaras que nenhum olho humano jamais verá. O granito flovia como água, como molten lava, em movimento lento, quente, além da imaginação. Por milhões de anos, esse rio de fogo permaneceu aquecido, brilhando no escuro total das profundezas terrestres. E então, lentamente, tão lentamente, que seria imperceptível até mesmo ao longo de uma vida humana inteira, o granito começou a esfriar. Os minerais começaram a cristalizar. Cada grão de quartzo e feldspato, que agora você pode ver brilhando sob a luz do sol, era uma vez pura energia térmica, calor incalculável, capturado em forma rochosa. Quando você passa seus dedos sobre o granito, você está tocando memória, está tocando o tempo solidificado, está tocando a paciência do planeta. Os diamantes podem se formar em uma batida de coração quando as condições são certas. A maioria dos diamantes leva bilhões de anos para crescer nas profundezas do planeta, nascidos do carbono, esmagados sob pressão, além de qualquer compreensão. Mas a natureza é imprevisível, caprichosa. Sob pressão extrema o suficiente, o carbono pode se transformar em diamante quase que instantaneamente. Essas transformações súbitas acontecem milhas sob a superfície, onde as temperaturas são mais quentes do que metal derretido, onde a pressão é tão imensa que esmagaria qualquer coisa que os humanos jamais tentaram construir. E naquele inferno, no escuro absoluto, um átomo de carbono comum se torna algo extraordinário, se torna cristal, se torna gema, se torna luz capturada em forma sólida. As erupções vulcânicas trazem esses diamantes à superfície através de tubos estreitos de rocha chamados de kimberlitos. Esses tubos são como os capilares do planeta, transportando do profundo interior para a superfície, trazendo prova de mundos que nunca veremos. Cada diamante que existe começou em escuridão, começou em calor que poderia derreter aço. E ainda assim, aqui está,
brilhando. Deixe que sua respiração se torne mais lenta enquanto pensa nisso. Cada respiração que você toma, você está respirando ar que foi exalado por vulcões, ar que foi processado através de geologia há milhões de anos. As montanhas ainda estão subindo, muito mais rápido do que as unhas dos seus dedos crescem. As montanhas parecem eternas, parecem que sempre estiveram lá, que sempre estarão, mas elas estão vivas, vibrantes com o movimento. Profundamente abaixo da superfície, as placas tectônicas continuam empurrando, continuam colidindo, forçando rocha para cima, centímetro a centímetro. Nas cordilheiras do Himalaia e em partes dos Andes, essa colisão silenciosa ainda está erguendo picos mais rápido do que suas unhas crescem. O que parece imóvel é, na verdade, parte de um ciclo eterno de elevação e erosão. Vento, água e gelo rasgam as montanhas, grão a grão, e forças profundas abaixo as reconstruem em um ritmo que se repete há centenas de milhões de anos. Uma montanha pode parecer imóvel, mas se você pudesse acelerar o tempo, veria ela respirar, veria ela inchar para cima, enquanto continentes colidem. A pedra sob seus pés pode uma vez ter repousado no chão do oceano, pode ter sido carregada para o céu, ao longo de épocas, passo a passo, grão a grão. Esses gigantes o lembram que a Terra não é estática. A Terra está em constante movimento, reformulando-se mesmo enquanto você dorme. Os continentes fluem como balsas sobre rocha derretida. Deixe esse pensamento flutuar em sua mente como uma folha em um rio. O chão sob você se move em um mar oculto de rocha derretida. Embaixo da crosta há o manto, uma região tão quente que a rocha sólida se comporta como um líquido incrivelmente lento. Os continentes repousam nesse manto como balsas enormes de pedra rígida, à deriva sobre ele através do tempo. Eles deslizam, colidem, se separam, mas em velocidades de apenas alguns centímetros por ano. Ainda assim, ao longo de milhões de anos, esses pequenos movimentos reformulam o mundo completamente. Os oceanos abrem e fecham, as cadeias montanhosas se erguem, climas inteiros se transformam. Os continentes que você conhece estão sempre em movimento, embora a jornada seja invisível a você. Esse deslizamento lento é o que une toda a Terra em um supercontinente antigo chamado Pangeia, e é esse movimento que um dia unirá os continentes novamente. Nosso planeta está vivo embaixo de sua superfície calma, e você é um passageiro em suas placas vasto, carregado através de oceanos geológicos sem sequer sentir o movimento. A superfície da Terra está constantemente se reciclando através da tectônica de placas. Nada na superfície do planeta é permanente. Os continentes e os assoalhos do mar que vemos hoje fazem parte de um processo interminável de destruição e renovação, conhecido como tectônica de placas. Onde as placas colidem, montanhas se erguem em silêncio. Onde se separam, nova crosta oceânica se forma, enquanto rocha derretida brota para cima. Em outros lugares, uma placa se afunda sob a outra e se afunda de volta no manto, derretendo para se tornar parte da Terra uma vez mais. Até mesmo o chão sob os oceanos nasce, se expande e desaparece em uma escala de tempo de dezenas de milhões de anos. Cada grão de areia, cada penhasco, cada planície vulcânica faz parte desse grande ciclo planetário. A Terra é o único mundo que conhecemos que se recicla tão completamente, usando o poder lento do calor e da gravidade para manter sua superfície jovem. A pele do planeta nunca é verdadeiramente imóvel, mas para sempre se despindo e se recriando em movimento calmo e gracioso. Os Himalaias continuam crescendo mais altos a cada ano. Bem acima das nuvens, os Himalaias continuam a subir. Seu crescimento começou cerca de 50 milhões de anos atrás, quando a placa indiana colidiu com a placa eurasiática, amassando a crosta como tecido dobrável. Essa colisão ainda está acontecendo, ainda está empurrando as montanhas para cima, centímetro, a cada ano. Os picos podem parecer imutáveis, mas seus cumes sobem constantemente para o céu, enquanto o vento e os glaciares os esculpem para baixo. Cada tremor na região, cada terremoto profundo é um sussurro daquela pressão imensa ainda em funcionamento. Essas montanhas não são relíquias do passado, são o resultado vivo de uma colisão contínua que começou antes dos humanos existirem. A mesma colisão que construiu o Everest continua reformulando a Terra
sob milhões de pessoas. Em seu silencioso aumento, os Himalaias o lembram que o poder da Terra é paciente, implacável e sempre em movimento, esculpindo continentes tão facilmente quanto argila. Os continentes derivam tão rápido quanto seu cabelo cresce. Se você medisse o movimento de um continente, avançaria aproximadamente tão rapidamente quanto o comprimento do seu cabelo em um mês. E ainda assim, ao longo do tempo geológico, esse pequeno ritmo reformula completamente a face do planeta. Os continentes deslizam sobre o manto, carregados por correntes de convecção profundas dentro da Terra. O Oceano Atlântico fica um pouco mais largo a cada ano, enquanto o Pacífico lentamente encolhe. Em milhões de anos, mapas familiares serão irreconhecíveis. A África se moverá mais perto da Europa, a Austrália se moverá para o norte, e os continentes podem um dia se fundir novamente em uma única massa de terra gigante. Esse deslizamento lento conecta os fósseis de criaturas antigas encontradas em oceanos apartados e explica por que cadeias montanhosas em continentes separados compartilham os mesmos inícios. O chão parece sólido, mas é parte de uma viagem vasta e inquieta que nunca parou desde o planeta nascer. O fundo do oceano é mais jovem do que a maioria dos continentes. Embaixo das ondas repousa um mundo oculto, em renovação constante, enquanto os continentes guardam rochas com bilhões de anos. O assoalho do mar é surpreendentemente jovem. Ao longo das dorsais mesooceânicas, rocha derretida sobe, esfria e forma crosta nova que lentamente se espalha para fora. Conforme ela se move, ela eventualmente se afunda de volta no manto, em fossas oceânicas profundas, onde uma placa desliza sob a outra. Essa reciclagem significa que nenhuma crosta oceânica dura mais do que cerca de 200 milhões de anos, um momento fugidio na longa história da Terra. Os continentes, em contraste, são sobreviventes antigos que flutuaram acima do ciclo de destruição. Se você pudesse ver a superfície do planeta ao longo do tempo, veria os oceanos se formarem e desaparecerem como o ritmo de uma respiração. O assoalho do mar é o batimento cardíaco do planeta, renovando-se eternamente, um lembrete de que até os lugares mais profundos e escuros na Terra estão vivos, com movimento e mudança. As listras magnéticas no assoalho do mar registram as viradas antigas da Terra. Através das vastas planícies do fundo oceânico, as rochas são padronizadas como um código de barras. Essas listras magnéticas, alternadas, marcam épocas quando o campo magnético da Terra inverteu direção, com o norte e sul trocando de lugar. À medida que crosta nova se forma nas dorsais mesooceânicas, minerais dentro da lava se alinham com o campo magnético do planeta antes de esfriar e bloquear essa direção. Milhões de anos depois, outra inversão deixa a próxima banda, apontando para o lado oposto. Ao ler essas listras, cientistas podem traçar o histórico de inversões magnéticas remontando dezenas de milhões de anos. Essa descoberta foi uma das chaves que provou a teoria da tectônica de placas, mostrando como o assoalho do mar se espalha ao longo do tempo. Embaixo dos oceanos repousa não caos, mas um registro perfeitamente ordenado das forças invisíveis do planeta escrito em pedra por magnetismo, calor e o pulso lento do tempo geológico. Rochas podem realmente se tornar ímãs depois de esfriar da lava. Quando rocha derretida esfria na superfície da Terra, algo extraordinário acontece. Pequenas partículas de ferro e níquel dentro da rocha se alinham com o campo magnético do planeta como agulhas de bússola invisíveis. Uma vez que a lava esfria e endurece, essas direções magnéticas ficam bloqueadas para sempre, preservando um registro da orientação do campo magnético naquele momento específico no tempo. Os cientistas estudam esses ímãs naturais para mapear o histórico em mudança dos polos da Terra. Cada inversão, cada movimento errante do norte magnético é capturado em pedra, congelado, enquanto a pele derretida do planeta se solidifica. Essas impressões digitais magnéticas são parte de como os geólogos provaram que os continentes derivam e os assoalhos do mar se espalham. Em cada rocha vulcânica repousa um registro silencioso do pulso magnético da Terra, sussurrando pistas sobre antigas direções e as forças invisíveis que moldam o espaço
ao redor de nosso mundo. Cada vulcão na Terra se conecta a uma câmara de magma oculta. Bem abaixo da superfície, cada vulcão tem um coração que bate com fogo derretido. Essas câmaras subterrâneas de magma são reservatórios vastos de rocha líquida, alimentando erupções que podem reformular paisagens e mudar climas. Algumas câmaras são pequenas e rasas, outras imensas e profundas, alcançando bem embaixo da crosta. Dentro delas, cristais se formam, gases sobem e pressão se acumula, até que a rocha acima não possa mais suportá-la. Então, com poder estonteante, a câmara expele sua fúria, através de rachaduras e aberturas, derramando lava e cinza, através do mundo acima. Entre erupções, esses reservatórios permanecem ocultos, lentamente se reenchendo e evoluindo. A tecnologia moderna permite aos cientistas vislumbrar suas formas usando ondas sísmicas como ultrassom para a Terra. Cada vulcão é parte dessa rede de respiração profunda, um lembrete de que embaixo de campos calmos e montanhas dormindo, existem vastos mundos de pedra brilhante de magma esperando quietamente abaixo. Algumas erupções vulcânicas duram centenas de milhares de anos. Nem todas as erupções são momentos súbitos e explosivos no tempo. Algumas são pacientes e implacáveis, fluindo por idades além da imaginação. Quando plumas do manto liberam quantidades enormes de magma, o resultado pode ser uma erupção de basalto de inundação, um derramamento vasto de lava que continua por centenas de milhares de anos. Essas erupções podem enterrar regiões inteiras embaixo de milhas de rocha sólida. As armadilhas de Deccan, na Índia, e as armadilhas da Sibéria na Rússia são enormes relíquias de tal fogo antigo. Durante seu reinado, elas liberaram volumes imensos de gás na atmosfera, alterando o clima do planeta e mudando o curso da vida. Ficando em pé, em cima de uma dessas regiões de lava endurecida, hoje em dia, é difícil imaginar os rios de magma que uma vez se espalhavam para cada horizonte. Eles nos lembram que, às vezes, a Terra se reformula não com explosões, mas com o ritmo lento e impossível de ser parado do fogo se espalhando eternamente embaixo do céu aberto. O basalto cobre a maioria do assoalho oceânico em camadas escuras e densas. Se você pudesse caminhar pelo fundo do mar, cada passo pousaria no basalto. Uma rocha escura e pesada nascida do fogo se forma quando o material derretido do manto irrompe ao longo das dorsais meso-oceânicas e esfria rapidamente em contato com a água do mar. O resultado é uma crosta vasta e sem quebra, se estendendo através das bacias oceânicas como a armadura do planeta. Diferente das rochas mais leves dos continentes, o basalto é rico em ferro e magnésio, dando a ele sua cor profunda e peso. Suas camadas sólidas se renovam continuamente, enquanto o assoalho do mar se espalha para fora, enquanto seções antigas afundam de volta no manto e derretem novamente. Cada centímetro quadrado do assoalho oceânico tem sido parte desse ciclo eterno de criação e destruição. Embaixo das ondas, a rocha sólida guarda o histórico dos movimentos mais pacientes da Terra, camada após camada de magma resfriado, formando a fundação silenciosa do mundo dos oceanos. A lava de travesseiro congela em formas que parecem balões subaquáticos. Quando lava irrompe embaixo do oceano, ela esfria tão rápido que sua camada externa endurece instantaneamente, enquanto rocha derretida ainda empurra de dentro. Esse processo estranho cria formas arredondadas que se assemelham a travesseiros ou bolhas empilhados um em cima do outro. Essas formações lisas e bulbosas, chamadas de lava de travesseiro, podem cobrir trechos inteiros do assoalho do mar. Cada travesseiro é um instantâneo de movimento ardente, congelado em um momento, mostrando como rocha derretida interage com água fria. Quando exploradores encontram lava de travesseiro em terra, diz a eles que a área uma vez foi profundamente debaixo da água. A vista disso é estranha e bonita, como se a pedra ainda lembre de fluir como líquido antes de ser selada pelo frio do mar. Essas formas são esculturas geológicas de tempo, prova de que, até nas profundezas escuras e esmagadoras, as forças criativas do planeta estão sempre vivas e em trabalho. A obsidiana é vidro vulcânico que esfriou em um instante. Em momentos de erupção explosiva, lava pode esfriar tão rapidamente que cristais nunca se formam em tudo. O resultado
é obsidiana, um vidro natural que brilha com beleza escura. É suave, agudo e reflexivo, formado quando rocha derretida encontra ar frio ou água e se solidifica quase instantaneamente. Por milhares de anos, humanos a prezavam pelas suas bordas perfeitas, criando lâminas, ferramentas e ornamentos. Ainda assim, por trás de sua superfície tipo espelho, repousa uma história de mudança extrema, fogo derretido, detido no meio movimento, calor transformado em fragilidade. A obsidiana quebra facilmente, mas ao longo da quebra, revela padrões impressionantes, chamados fraturas concoidais, como se cada fratura lembre o fluxo do basalto original. Essa rocha cinzenta fica de pé como um dos contrastes geológicos mais dramáticos, nascida em violência, ainda que perfeitamente parada, frágil ainda que sem idade. Uma peça de fogo pega para sempre na quietude da pedra. Algumas rochas preservam bolhas da atmosfera antiga da Terra. Presos dentro dos ocos minúsculos da rocha, cientistas descobriram bolhas microscópicas de ar que sobreviveram por milhões de anos. Esses bolsos, preservados, são como cápsulas de tempo, selando a assinatura química da atmosfera de idades longas passadas. Ao estudá-los, pesquisadores podem aprender que gases uma vez preenchiam os céus, quanto oxigênio existia, quanto dióxido de carbono aquecia o planeta, e como a atividade vulcânica ou a própria vida mudou o equilíbrio. Algumas dessas bolhas se formaram em lava, resfriando, outras dentro de sedimentos ou gelo. Cada uma contém um eco de uma respiração antiga, um fantasma do ar que uma vez cercava florestas antigas, répteis gigantes ou até mesmo a primeira vida respirando. Segurar tal rocha é segurar um fragmento de céu desaparecido, um registro delicado do ar, sempre mudando que conecta todas as coisas vivas através da longa história da Terra. Existem cadeias montanhosas mais altas que o Everest, escondidas embaixo do mar. Bem abaixo da superfície dos oceanos, repousam cadeias montanhosas que empalidecem os picos mais altos do mundo. Ao longo das dorsais meso-oceânicas, cadeias montanhosas imensas se estendem por dezenas de milhares de quilômetros, subindo mais alto de sua base para seu cume do que o Everest faz acima do nível do mar. Essas cadeias submarinas são principalmente invisíveis, envoltas em escuridão e pressão imensa, e ainda elas são entre as regiões mais ativas na Terra. Lava continuamente emerge das fissuras, construindo novos picos e vales em movimento lento e constante. O mais alto desses gigantes ocultos, como Mauna Kea, quando medido de sua base embaixo do mar, supera até mesmo os grandes cumes do Himalaia. Eles são lembretes de que muito da beleza e grandeza da Terra repousa invisível embaixo das ondas. Vastos reinos silenciosos de rocha que crescem e mudam em escuridão, moldando o mundo de baixo sem uma única visão do sol. O ponto mais profundo da Terra é quase tão longe embaixo do nível do mar quanto aviões voam acima dele. No coração do Oceano Pacífico repousa a Fossa das Marianas, um abismo tão profundo que, se o Monte Everest fosse derrubado nela, o pico ainda estaria submerso por mais de 1 milha de água. O ponto mais profundo conhecido da fossa, Challenger Deep, alcança quase 7 milhas embaixo da superfície, quase a mesma distância que aviões de passageiros viajam acima da Terra. Lá embaixo, a pressão é imensa, esmagar bastante para achatar aço, e ainda assim, até em aquela escuridão, a vida perdura. Organismos estranhos brilham na água preta, prosperando entre sedimentos ricos em minerais. A fossa marca uma zona de subducção, onde uma placa tectônica desliza sob a outra e afunda de volta no manto. Não é apenas o ponto mais baixo na Terra, mas um dos grandes motores de renovação do planeta. Isso o lembra quão pequeno é o mundo visível comparado à vastidão escondida abaixo. O planeta zumbi com um microterremoto que você nunca sente. Até quando o chão parece absolutamente parado, está vibrando com os sussurros fracos de movimento constante. Através do planeta, milhares de pequenos tremores ondulam através da crosta cada dia, tão pequenos para humanos detectar. Esses microterremotos liberam pequenas explosões de energia, enquanto a Terra se ajusta aos estresses profundos abaixo. Os cientistas usam instrumentos sensíveis para registrar esses sussurros, criando mapas detalhados de falhas, mudando e fluxos de magma ocultos. Juntos,
Eles formam um zumbido de fundo que nunca cessa, o pulso silencioso de um planeta vivo. Esse tremor constante diz aos geólogos onde as falhas estão se movimentando lentamente, onde a pressão está se acumulando e onde sistemas vulcânicos estão se mexendo. A quietude do mundo é uma ilusão. Embaixo de cada montanha, floresta e mar, o planeta se move de inúmeras maneiras pequenas, suspirando, rachando e se assentando em ritmos lentos e secretos que carregam a história do coração inquieto da Terra. Os terremotos podem fazer rios inteiros correr para trás. Quando o chão abala com força suficiente, a própria paisagem pode mudar de direção. Durante terremotos poderosos, a Terra pode se inclinar ou mudar tão abruptamente que rios são forçados a reverter seu fluxo. Esse fenômeno raro foi registrado em eventos como os grandes terremotos de New Madrid do início do século XIX, quando seções do rio Mississippi temporariamente fluíram para montante. O movimento súbito da crosta pode levantar um lado de uma falha ou abaixar outro, criando barragens naturais ou abaixando vales. Por um breve momento, o poder das forças internas da Terra pode superar o puxão constante da gravidade que guia cada gota de água. Quando o equilíbrio retorna, os rios esculpem novos caminhos através de terra mudada. Esses momentos revelam a pura força do movimento geológico, mostrando que até algo tão constante e antigo como um rio pode ser virado para trás pelo poder profundo e oculto do planeta. Algumas falhas rastejam silenciosamente, sem nenhum abalo em tudo. Nem todo movimento tectônico se anuncia com tremores ou destruição. Ao longo de certas seções de falhas, a crosta desliza tão lentamente e suavemente que não há abalo perceptível na superfície. Esse movimento quieto, chamado de rastejar de falha, alivia a pressão em incrementos contínuos pequenos. É invisível para qualquer um de pé acima, mas mensurável através de instrumentos que podem detectar movimento de apenas alguns milímetros por ano. Algumas falhas, na Califórnia e Turquia, se movem dessa maneira, deslizando suavemente, enquanto seções vizinhas permanecem bloqueadas e tensas. As porções rastejantes podem evitar que tremores maiores se formem nessas regiões, ainda que também transfiram estresse em outros lugares. Essa dança subtil entre tensão e alívio é parte do ato de equilíbrio constante do planeta. Até sem drama ou ruído, o chão embaixo de nós está mudando, sussurrando em movimento lento, enquanto a Terra se ajusta a si mesma, grão a grão, através das idades. O núcleo da Terra é mais quente que a superfície do Sol. No próprio centro do planeta repousa uma esfera de metal derretido e sólido, sob pressões além de compreensão. As temperaturas lá alcançam mais de 9.000 graus Fahrenheit, rivalizando e até excedendo a superfície visível do Sol. Esse calor imenso é a energia restante da formação da Terra, combinada com a decadência constante de elementos radioativos profundamente dentro. Embora nunca veremos isso diretamente, o núcleo dirige tudo, desde erupções vulcânicas até o campo magnético que protege a vida de radiação cósmica. Seu movimento agita como um dínamo, gerando linhas invisíveis de força que se estendem bem no espaço. O núcleo interno, ferro sólido, gira ligeiramente mais rápido que o planeta acima dele, enquanto a camada externa flui em forma líquida. Esse forno oculto é o coração batendo da Terra, a fonte de poder que mantém nosso mundo vivo com movimento, calor e resistência silenciosa. Pode haver um oceano inteiro escondido profundamente dentro do manto, bem embaixo da crosta, onde a rocha brilha com calor e pressão. Os cientistas encontraram minerais contendo quantidades vastas de água aprisionada. Essas descobertas sugerem que um oceano inteiro digno de água pode existir centenas de milhas abaixo da superfície, ligado dentro de estruturas cristalinas, em vez de fluir livremente. Se liberada, esse reservatório oculto poderia preencher os oceanos do mundo várias vezes sobre. Não é um mar no sentido familiar, mas um armazenamento profundo e secreto da mesma substância que sustenta toda a vida. O movimento de placas tectônicas pode carregar água para baixo nesse reino, apenas para ela retornar através de erupções vulcânicas e plumas de magma se elevando. Esse ciclo invisível poderia ser uma das chaves para entender por que a Terra tem oceanos em tudo.
Até na pedra mais profunda, a água encontra uma maneira de perdura, esperando pacientemente dentro do manto do planeta por eons. Os cristais podem crescer maiores do que uma pessoa dentro de cavernas subterrâneas. Na quietude escura, embaixo dos desertos do norte do México, repousa uma catedral de cristal. A Caverna dos Cristais, enterrada profundamente dentro de uma mina de prata, contém lâminas de gesso translúcido se estendendo mais de 30 pés de comprimento. Cada uma levou centenas de milhares de anos para crescer em quietude perfeita, nutrida por água quente e rica em minerais que uma vez preencheu a câmara. Quando a água drenada, os cristais permaneceram, brilhando como luz da lua congelada no ar úmido. Entrar na caverna é como pisar em outro mundo, um construído não de rocha e fogo, mas de perfeição lenta e delicada. As condições necessárias para criar tais formações são quase impossível, de raro, balanceadas entre calor, saturação e tempo. Esses cristais enormes nos lembram que até os materiais mais duros na Terra podem se mover e mudar dado paciência suficiente. Eles são a expressão mais bela do planeta de quietude. Moldados por tempo, os cristais de gesso gigantes brilham no México, profundamente embaixo da superfície, onde calor e umidade podem derreter equipamentos em minutos. Repousa um dos sítios mais de tirar o fôlego já encontrado. A Caverna dos Cristais, descoberta por mineiros no ano 2000, contém formações de gesso tão grandes que se assemelham a pilares de luz. Alguns pesam dúzias de toneladas e se estendem através da câmara como vigas de vidro colossais. Os cristais se formaram quando água subterrânea, rica em minerais, permaneceu em temperatura constante por centenas de milhares de anos, permitindo moléculas se arranjar com simetria perfeita. Quando a caverna foi drenada, o crescimento parou, congelando a cena para sempre. A atmosfera é tão quente e espessa que ninguém pode ficar dentro por muito tempo, ainda que por momentos breves. Exploradores caminharam entre as paredes brilhantes de pedra translúcida. É uma visão de arte geológica, criada não por mãos, mas por tempo, água e a química quieta da Terra. Os domos de sal podem perfurar rocha como explosões em câmera lenta. Em regiões onde camadas espessas de sal antigo repousam enterradas embaixo de rocha mais pesada, um fenômeno estranho e poderoso pode ocorrer. Ao longo de milhões de anos, o sal começa a fluir para cima, empurrado pela pressão das camadas ao redor. Embora sólido, o sal se comporta como um fluido viscoso sob grande estresse. Ele sobe através da rocha acima, dobrando e quebrando ela, criando estruturas em forma de domo que podem alcançar milhas em altura. Esses domos de sal às vezes armadilham petróleo e gás, formando reservatórios que moldaram indústrias inteiras. De acima, eles aparecem como inchações gentis na paisagem, mas embaixo da superfície, eles são pilares vastos de movimento lento, reformulando a terra em silêncio. Cada um conta a história de antigos mares que evaporaram tempo atrás, deixando para trás minerais que continuam escalando para o céu, prova de que até o chão sólido é capaz de fluir como uma maré paciente e impossível de ser parada. A madeira petrificada é, na verdade, quartzo, átomo a átomo. O que parece como uma árvore caída, transformada em pedra, é algo bem mais estranho e delicado. Quando uma árvore é enterrada por cinza vulcânica ou sedimento, minerais carregados pela água subterrânea vazam em suas células. Ao longo de milhares de anos, cada estrutura minúscula de madeira é substituída molécula a molécula com quartzo, preservando cada anel, nó e fibra em detalhe perfeito. O resultado é um fóssil que ainda parece madeira, mas sente frio e pesado ao toque. Às vezes, elementos traço o colorem em tons de vermelho, amarelo ou verde, pintando uma obra de arte natural dentro de seu grão. Segurar um pedaço de madeira petrificada é como segurar uma memória feita sólida, uma coisa viva transformada em cristal pela paciência do tempo. É a maneira da natureza de dizer que nada verdadeiramente desaparece, apenas muda forma, mantendo a história de vida travada dentro de pedra. O carvão começou como florestas antigas, presas em mundos de pântano. Muito antes dos humanos caminharem na Terra, vastas florestas tropicais cobriram muito da Terra. Quando essas florestas morreram, seus troncos e folhas caídos afundaram em pântanos pobres, em oxigênio,
onde decadência desacelerava para um rastreamento. Camada sobre camada de matéria vegetal se acumulou, pressionando embaixo sob seu próprio peso. Ao longo de milhões de anos, calor e pressão transformaram esse material orgânico, enterrado em carvão, uma rocha densa, feita de carbono concentrado. Dentro de cada pedaço dela repousa a energia da luz solar capturada por plantas de um céu pré-histórico. Queimar carvão libera aquela luz solar antiga mais uma vez. Um retorno fantasmagórico de energia armazenada por eons. O processo que o criou conta uma história de transformação, onde vida se tornou pedra e luz solar se tornou combustível. Cada pedaço de carvão carrega a impressão de florestas antigas, o sopro de um mundo desaparecido condensado em veias escuras e brilhantes embaixo do moderno. O óleo vem dos restos enterrados de antigo plâncton. Muito antes que dinossauros vagassem pela Terra, os oceanos estavam cheios de vida microscópica. Quando esses organismos minúsculos morreram, eles afundaram no assoalho do mar e se misturaram com lama, formando camadas espessas de sedimento orgânico. Ao longo de milhões de anos, o peso do oceano os pressionou mais profundo, aquecendo e comprimindo eles, até que seus restos de carbono se transformassem em hidrocarbonetos líquidos, presos dentro de rocha porosa. Essas moléculas antigas se tornaram o óleo que alimenta a civilização moderna. Cada gota que queimamos uma vez à deriva através de um mar primordial, capturando luz solar através das formas mais simples de vida. De uma maneira, a energia que alimenta nosso mundo é a luz solar do passado profundo da Terra, armazenada embaixo de milhas de pedra. A história do óleo não é apenas uma de geologia, mas de biologia, química e tempo, tecidos juntos na quietude escura abaixo da superfície, esperando descoberta. Cada grão de areia conta a história de uma montanha desaparecida. Cada grão minúsculo de areia uma vez pertenceu a algo muito maior. Muito antes que repousasse em uma praia ou deserto, era parte de uma montanha imensa ou uma planície bedrock antiga. Ao longo de milhões de anos, vento, água e gelo moeram aquela rocha até seus pedaços possíveis menores, carregando eles através de rios e mares. Um único grão pode ter tumbled através de glaciares, fluído para baixo canyons, ou à deriva através de oceanos, antes de vir a descansar. Embaixo de um microscópio, sua forma e composição revelam que tipo de rocha veio de e a jornada que levou. Alguns grãos ainda brilham com fragmentos de quartzo de continentes antigos. Outros são fragmentos vulcânicos de erupções há muito passado. Cada mão de areia é um livro de histórias de tempo, uma coleção de mundos quebrados, reduzidos a fragmentos brilhantes, que um dia serão pressionados de volta em pedra e iniciarão o ciclo novamente. A areia do deserto pode cantar com uma nota musical baixa quando ela se move. Em poucos desertos raros, a mudança de dunas de areia cria um zumbido profundo e ressonante que pode durar por minutos. Essas dunas cantoras, encontradas em lugares como Marrocos, Chile e a Península Arábica, produzem notas tão puras que soam como a voz da terra ela mesma. O som vem de inúmeros grãos, deslizando e colidindo em uníssono, vibrando em uma frequência entre o tom de um violoncelo e um rugido trovejante. Os cientistas acreditam que os grãos devem ser quase uniformes em tamanho e perfeitamente secos para este efeito ocorrer. Viajantes descrevem a experiência como assombrada, como se as dunas estivessem respirando ou falando. Os povos antigos frequentemente tratavam esses sons como místicos, acreditando que vieram de espíritos ocultos ou deuses do deserto. Em verdade, é física e fricção, trabalhando juntas, transformando a paisagem em um instrumento natural que canta a música lenta e paciente da terra em mudança. Algumas praias são feitas inteiramente de conchas minúsculas. Ao longo de certas costas, a areia sob seus pés não foi esculpida de pedra, mas construída por vida. Ao longo de séculos, as conchas de inúmeras criaturas marinhas, minúsculas, como moluscos e foraminíferos, se quebraram em fragmentos tão finos que se assemelham a pó de marfim. Essas areias biológicas podem brilhar branco sob o sol, brilhar rosa de coral esmagado ou até mesmo brilhar dourado dos restos de algas microscópicas. Cada grão é um fragmento de algo que uma vez viveu, um pedaço do passado
do oceano retornado à praia. Caminhar ao longo de tal praia é como pisar através das ruínas de reinos invisíveis, onde ondas e marés transformaram a arquitetura de vida em uma tapeçaria mole e imutável. As praias mais famosas do mundo, como aquelas nas Bahamas e Maldivas, são evidência viva de que tempo e biologia podem construir beleza tão certamente quanto rocha e fogo. Existem areias pretas, verdes, rosa e até vermelhas na terra. Nem todas as praias brilham com ouro ou branco. Algumas são pretas de lava resfriada, outras verdes de cristais de olivina, rosa de coral e rocha vermelha da rocha vulcânica erodida. Cada cor conta uma história geológica sobre sua fonte e as forças que a moldaram. Areias pretas frequentemente se alinham com ilhas vulcânicas, formadas quando lava derretida encontrava o mar e se despedaçava em fragmentos minúsculos de vidro. Praias verdes aparecem, onde minerais raros das profundezas do manto se lavam para a costa. Tons rosa vêm de conchas esmagadas e coral misturado com areia branca, enquanto areias vermelhas são tingidas por rocha rica em ferro oxidada ao longo do tempo. Caminhar essas costas coloridas é como vagar pela paleta do próprio planeta. Cada onda reorganiza grãos que carregam a memória de fogo, água e tempo, mesclando elementos do mundo em arte natural que muda e brilha embaixo da luz sempre mudante do céu. Os glaciares esculpem paisagens como rios movendo de rocha. Um glaciar visto ainda assim flui. Ao longo de séculos, o peso da neve acumulada se comprime em gelo denso que lentamente desliza montanha abaixo, reformulando tudo em seu caminho. Esses rios congelados rangem contra as montanhas, raspando vales, polindo pedras e carregando detritos por milhas. Quando eles se retiram, deixam para trás vales largos em forma de U, pedras espalhadas e lagos brilhantes que preenchem seus caminhos abandonados. As impressões digitais dos glaciares podem ser encontradas em quase todos os continentes, dos domos de granito liso de Yosemite para os fiordes entalhados da Noruega. Até mesmo agora, os glaciares continuam seu trabalho paciente, moendo rocha rochosa, antiga em poeira fina que flutua no vento. Eles são escultores de continentes, artistas de tempo e temperatura, moldando a terra grão a grão. Em sua persistência quieta, repousa um lembrete do equilíbrio delicado do planeta, onde até as forças mais frias fluem com poder forte o suficiente para mudar o mundo. Alguns glaciares se movem rápido o suficiente para serem vistos mudando pela hora, embora os glaciares usualmente se movam no ritmo de polegadas por dia. Poucos fluem tão rapidamente que podem ser observados se movendo dentro de uma tarde única. Esses rios rápidos de gelo surgem quando água de degelo lubrifica o chão embaixo deles, reduzindo fricção e permitindo folhas maciças de gelo deslizarem rapidamente para frente. Na Groenlândia e partes do Alasca, cientistas documentaram glaciares correndo para frente em velocidades surpreendentes, suas superfícies fraturadas, gemendo e rachando enquanto saem. De uma distância, o movimento parece impossível. Gelo sólido se comportando como pedra líquida. E ainda assim, este movimento carrega poder enorme, reformulando vales e transportando rocha pela tonelada. Enquanto eles avançam, eles também nos lembram que até em sua quietude congelada, os glaciares estão vivos, com movimento. Testemunhar em movimento é ver o tempo ele próprio acelerar, o ritmo lento da Terra condensado em um avanço visível, e de tirar o fôlego. Gelo sob pressão se comporta como mel, fluindo lentamente. Embaixo da superfície de um glaciar, onde a pressão é imensa e temperaturas pairam logo abaixo de congelamento, gelo para de se comportar como um sólido. Em vez disso, ele flui, não rapidamente, mas lentamente e continuamente, dobrando e flexionando como mel derramado em câmera lenta. Os cristais dentro do gelo se deformam e deslizam, passado um ao outro, permitindo massas inteiras se engatinharem montanha abaixo. Este movimento dá aos glaciares sua graça fluida, sua habilidade de esculpir montanhas e moldar vales ao longo de dezenas de milhares de anos. Sob condições certas, até mesmo rocha sólida pode se comportar desta maneira, fluindo ao longo de escalas de tempo geológicas. Observando o gelo se deformar sob pressão em experimentos de laboratório, revela como a matéria borra a linha entre sólido e líquido. O que parece inquebrantável se torna súple
com tempo e peso suficiente. As transformações maiores do planeta frequentemente acontecem não em explosões súbitas, mas através da persistência quieta de materiais aprendendo a se mover sob pressão. Os fósseis podem capturar gotas de chuva que caíram centenas de milhões de anos atrás. Às vezes, os rastros mais minúsculos do passado sobrevivem em pedra. Em lajes de rocha sedimentária antiga, cientistas descobriram impressões delicadas de gotas de chuva que caíram em lama mole muito antes dos humanos existirem. Cada cratera minúscula registra um momento no tempo, uma tempestade que passou através de uma paisagem primordial, seu chover espalhando-se através de um mundo cheio de plantas estranhas e vida antiga. Dentro de segundos, as marcas foram enterradas por camadas novas de sedimento, selando elas em escuridão até a rocha endureceu. Quando a superfície é exposta novamente, revela uma impressão perfeita de clima de uma idade desaparecida. Essas gotas de chuva fossilizadas nos lembram que até momentos fugidios podem durar para sempre quando preservados por chance. Em uma pedra única, podemos ler o toque de uma tempestade que terminou centenas de milhões de anos atrás, seu ritmo ainda visível nas páginas da memória do planeta. Alguns fósseis preservam tecidos macios, até cores e penas. Por séculos, pensava-se que fósseis capturavam apenas ossos e conchas, os restos duros de criaturas antigas, mas descobertas nas últimas poucas décadas revelaram algo espantoso. Sob condições raras, até tecidos delicados podem sobreviver. Em certas rochas, cientistas encontraram impressões de pele, músculo e penas, às vezes com rastros de pigmento que mostram as cores originais de dinossauros e pássaros. Esses fósseis se formam quando água rica em minerais vaza através dos restos antes que decadência possa destruir eles, substituindo moléculas orgânicas com pedra. O resultado é um momento de vida virado para a escultura, preservado em detalhe perfeito. Alguns até retêm estruturas microscópicas que sugerem como essas criaturas se moveram, respiraram e brilharam sob a luz solar de seu tempo. Segurar tal fóssil é conectar mundos, sentindo o eco de calor e cor de seres que desapareceram centenas de milhões de anos atrás. Os estromatólitos registram a vida mais antiga conhecida na Terra. Muito antes que animais ou plantas evoluíssem, micróbios simples construíram estruturas em camadas em mares rasos. Essas formações, chamadas estromatólitos, são os fósseis vivos mais antigos do planeta. Eles foram criados por tapetes de bactérias que prendiam e ligavam sedimento, formando domos que lentamente cresciam para a luz solar. Alguns exemplos antigos são mais que 3 bilhões e meio de anos velhos, fazendo deles entre a evidência mais antiga de vida em qualquer lugar. Notavelmente, os estromatólitos ainda existem hoje em poucos lugares remotos, como Shark Bay, na Austrália, onde comunidades de micróbios continuam seu crescimento lento e rítmico. Olhar para um é como espreitar diretamente no amanhecer da biologia, quando as primeiras células começaram moldando o planeta. Eles nos lembram que a história de vida começou não com movimento ou complexidade, mas com paciência, camadas de filme vivo virando luz, água e tempo em fundação de tudo que seguiu. A Terra uma vez virou completamente branca durante uma idade glacial total. Cerca de 700 milhões de anos atrás, nosso planeta quase congelou sólido. Gelo se estendeu de polo a equador, selando os oceanos embaixo de milhas de crosta congelada e refletindo luz solar de volta para o espaço. Acredita-se que atividade vulcânica, mudanças em gases atmosféricos e mudanças em energia solar se combinaram para disparar este congelamento global profundo. Por milhões de anos, a Terra permaneceu um vasto mundo silencioso de gelo, sua superfície brilhando branca embaixo de um sol fraco. Ainda assim, a vida perdura, escondida em bolsos de água líquida embaixo dos glaciares ou perto de aberturas vulcânicas. Eventualmente, erupções vulcânicas liberaram dióxido de carbono suficiente para prender calor novamente, descongelando o planeta em um degelo dramático de abrangência mundial. O retorno de oceanos líquidos pode ter ajudado a disparar uma explosão de vida complexa. A Terra bola de neve fica de pé como uma das maiores transformações na história planetária. Uma quase morte e renascimento, escrito em gelo
e neve. Os vulcões podem ter terminado aquela idade congelada com uma explosão de estufa. Durante as profundezas do congelamento global, vulcões continuaram a eruptar, bombeando dióxido de carbono para o ar por milhões de anos. Com o oceano selado embaixo do gelo, este gás não pôde dissolver como normalmente faria. Então, ele se construiu na atmosfera, prendendo calor. Quando o gelo finalmente começou a derreter, o processo acelerou dramaticamente. Rocha escura exposta absorveu luz solar. Amplificando o efeito de aquecimento, dentro de uma piscada geológica, o planeta mudou de branco congelado para mares verde-azuis vaporosos novamente. Este descongelamento desatou inundações, erosão e talvez até mesmo mudanças químicas que nutriram vida antiga. De uma maneira, vulcões podem terem salvado o planeta. Sua persistência quieta embaixo do gelo, mantendo o clima da Terra vivo. O que uma vez foi uma idade de silêncio, se tornou uma de renascimento. Provando que até na escuridão e frio maior do planeta, fogo e renovação estavam esperando pacientemente abaixo. Oxigênio no ar foi feito primeiro por tapetes de micróbios antigos. O ar que respiramos deve sua existência para organismos minúsculos que viveram bilhões de anos atrás. Esses micróbios, ancestrais de cianobactérias modernas, prosperaram em mares rasos e usaram luz solar para dividir moléculas de água, liberando oxigênio como um subproduto. Ao longo do tempo, seus resíduos transformaram o planeta. No início, o oxigênio reagiu com ferro nos oceanos, formando vastos depósitos de rocha colorida de ferrugem. Apenas depois que esses minerais foram saturados, o gás começou a encher a atmosfera, lentamente virando-a na mistura que damos à vida que dependemos hoje. Este evento, conhecido como a Grande Oxidação, mudou tudo, permitiu células complexas evoluir e, eventualmente, tornaram possível o aumento de plantas e animais. Cada respiração que você toma é um presente desses micróbios antigos, cuja química simples virou um mundo árido em um vivo, pavimentando o caminho para florestas, oceanos e tudo o que seguiu. As formações de ferro marcam o momento que o planeta começou a respirar. Em leitos de mar antigos ao redor do mundo, repousam bandas de rocha vermelha e cinza que brilham com brilho metálico. Essas formações de ferro em banda são o registro fossilizado da época quando o oxigênio primeiro apareceu na atmosfera da Terra. Enquanto micróbios primitivos começaram produzindo oxigênio através de fotossíntese, o gás reagiu com ferro dissolvido nos oceanos, criando minerais tipo ferrugem que se assentaram no assoalho do mar em camadas. Ao longo de milhões de anos, esses sedimentos endureceram em rocha, capturando o sopro de um planeta que recém despertava. Hoje, aquelas mesmas formações são mineradas por ferro, a espinha dorsal da indústria moderna. Ainda assim, começaram como o subproduto de vida microscópica. Cada listra na pedra é um batimento na transformação do planeta, marcando a transição lenta de um mundo sem ar para um vivo com oxigênio, onde a química de vida ela própria começou a pegar ao longo de terra e mar. Havia uma vez um tempo quando os mares eram roxos. Antes do oxigênio encher o ar, os oceanos da Terra pareciam muito diferentes. A água pode ter brilhado com tons de vermelho e violeta, colorida por micróbios antigos que usavam moléculas de enxofre, não oxigênio, para capturar luz solar. Esses organismos prosperaram em mares quimicamente ricos embaixo de um céu laranja, produzindo pigmentos que tingiam a água com tons estranhos. Enquanto bactérias fotossintéticas começaram liberando oxigênio, esses oceanos roxos lentamente desapareceram, para o azul que conhecemos hoje. A mudança de um mundo enxofrado para um de oxigênio foi uma das transições maiores na história da Terra, alterando tudo desde a atmosfera até a química de rochas. Por um tempo, embora nosso planeta brilhou em cores que mal conseguimos imaginar, mares de violeta embaixo de um sol fraco, a assinatura de vida experimentando com luz muito antes da idade de florestas, recifes de coral ou qualquer criatura que respirou ar, cadeias montanhosas inteiras desapareceram sem deixar rastro. Os continentes que vemos hoje são apenas a versão última do rosto da Terra. No tempo profundo, cadeias montanhosas inteiras se ergueram e se erodearam tão completamente que nenhum rastro delas permanece. Vento, água e gravidade trabalham pacientemente, desgastando até mesmo os picos mais altos, grão a grão. As raízes de montanhas antigas às vezes sobrevivem como rocha cristalina, enterrada embaixo de camadas mais novas, pistas deixadas para trás para geólogos encontrar. Algumas das crustas continentais mais antigas uma vez carregava cadeias enormes, agora reduzidas para planícies planas. Ao longo de centenas de milhões de anos, erosão pode apagar uma montanha tão
facilmente quanto ondas suavizam um seixo. O planeta está sempre se reconstruindo, e o que parece eterno para nós é apenas uma escultura temporária na arte contínua de geologia. Cada planície e vale era uma vez um cume, e cada pedra carrega o fantasma de uma montanha desaparecida em seu coração. Os continentes colidiram e se dividiram muitas vezes no passado da Terra. Ao longo do curso de bilhões de anos, os continentes se reuniram e dividiram como peças de quebra-cabeça se movendo lentamente, dirigido por calor se elevando do manto. A crosta se dobrou, fraturou e reorganizou a si mesma novamente e novamente. Cada colisão construiu novas montanhas. Cada separação abriu novos oceanos. Este processo, conhecido como ciclo de supercontinente, se repetiu pelo menos meia dúzia de vezes. Quando continentes colidem, rochas são enterradas profundas e renascidas, através de calor e pressão. Quando eles se separam, crosta nova se forma, carregando fragmentos antigos de mundos perdidos. As cicatrizes dessas migrações são visíveis em fósseis e padrões de rocha correspondentes encontrados nos lados opostos de oceanos modernos. A terra embaixo de nossos pés não é fixa, mas parte de uma dança inquieta que nunca termina. Prova de que o chão em que ficamos de pé viajou longe, carregando a história de inúmeros mundos antigos dentro de seus alicerces. Conhecimento se desacumule em sua consciência como uma névoa que se dissolve, porque há muito mais para compreender, muito mais para sentir. A Terra não é um corpo solitário viajando pelo espaço. Ela existe em companhia. Ao redor dela, a Lua realiza sua dança eterna. E essa dança é tão antiga, tão pacientemente repetida, que podemos chamá-la de respiração compartilhada. A Lua não está ali por acaso. Ela foi capturada pela gravidade da Terra há bilhões de anos. E desde então, nunca deixou de estar conosco. Deixe esse pensamento se acomodar em você. A Lua não foge, não tenta escapar. A Lua quer estar aqui, e cada noite, enquanto você dorme, ela continua sua vigília silenciosa, orbitando, sempre orbitando, sem pressa, sem urgência, apenas existindo em ritmo perfeito com a Terra. As marés são a prova viva dessa conexão. A Lua puxa o oceano como se fosse um ímã invisível, e a água responde, sobe e desce, sobe e desce. Por bilhões de anos, essa dança não cessou um único momento. Mesmo em noites tão escuras que você não consegue vê-la, a Lua continua puxando, continuando sua influência invisível sobre o planeta inteiro. E toda essa força, toda essa imensa atração gravitacional vem de um corpo rochoso que se parece com um ponto de luz no seu céu. Há algo profundamente reconfortante nisso. A Lua não te abandona. Não importa onde você esteja neste planeta. Não importa quantas nuvens escondam seu rosto. Ela está lá, constante, leal, puxando as seias marés, governando as águas, abençoando as noites com sua luz prateada. Os oceanos não são estáticos. Eles respiram com as marés, respiram com a Lua, e quando as marés chegam em seu máximo, quando a Lua está cheia e brilhante, as águas sabem que chegou o momento de subir, de abraçar a Terra, de conectar com as costas de uma forma mais profunda e significativa do que em qualquer outro momento. E quando a maré desce, ela o faz com a mesma graça, recuando, se retirando, deixando para trás os segredos que guardava, deixando pistas em conchas e algas de tudo que tocou enquanto subia. Se você pudesse permanecer acordado o tempo suficiente, notaria um padrão. As marés não chegam na mesma hora todos os dias. Elas se transformam, se movem, deslizam alguns minutos mais tarde cada dia, porque a Lua também está se movendo, orbitando. Seu ritmo não é o ritmo do nosso calendário humano. É um ritmo muito mais antigo, muito mais profundo. É o ritmo da própria física do universo. Deixe que sua respiração acompanhe a das marés por um momento. Inspire enquanto a maré sobe, expire enquanto ela desce. Você não está apenas respirando, está sincronizando seu corpo com as mesmas forças que governam os oceanos. Está se conectando com um padrão que existia bilhões de anos antes de você nascer, e que continuará bilhões de anos depois que partir. Os corais constroem reinos inteiros com a paciência dos séculos. Não há nada que pareça mais delicado que um coral. Seus tentáculos fluem na água como seda. Suas cores brilham como pinturas vivas. Parecem frágeis, parecem que poderiam se desfazer com um toque, e ainda assim, os corais são construtores de impérios, são arquitetos de mundos submarinos. Um coral individual é, na verdade, uma colônia viva, milhões de pequenos organismos trabalhando juntos, cada um depositando uma minúscula quantidade de calcário,
cada um adicionando seu pequeno cimento ao todo, e ao longo dos séculos, essas pequenas contribuições se acumulam, camada sobre camada, estrutura sobre estrutura, formando recifes que se estendem por quilômetros, abrigando dezenas de milhares de outras espécies em seu interior. A Grande Barreira de Corais, que você talvez tenha ouvido falar, é uma delas. É uma estrutura viva tão grande que pode ser vista do espaço, tão complexa que abriga mais vida do que qualquer outro ecossistema no oceano. E tudo começou com corais minúsculos, simples, pacientes, apenas depositando seus fragmentos de rocha, uma respiração de tempo por vez. Há algo incrivelmente meditativo nessa ideia, de que as maiores estruturas podem ser construídas através da paciência infinita, de que não é necessário pressa, que cada pequena contribuição importa, que cada coral, cada fragmento de rocha, cada batida do coração de um organismo microscópico tem importância cósmica, porque tudo se acumula, tudo se transforma, tudo flui para um propósito maior que nenhum coral individual poderia compreender. Os recifes de coral respiram com as estações. Eles não são estáticos, estão sempre mudando, sempre se adaptando. E uma vez por ano, durante uma noite específica, quando as condições estão perfeitas, todos os corais de um recife inteiro liberam seus gametas simultaneamente. Milhões de minúsculos óvulos flutuam para cima, esperma flutua para cima, e durante uma única noite mágica, um recife inteiro se reproduz, liberta seus filhos para o oceano. Os cientistas ainda não entendem completamente como os corais sabem, como todos eles sabem, como coordenam um sinal biológico tão perfeito que bilhões de organismos separados, sem cérebro central, sem comunicação verbal, fazem exatamente a mesma coisa na mesma noite. É como se o recife respirasse como um único organismo, como se toda a barreira de coral fosse uma criatura única, com uma inteligência que transcende qualquer compreensão humana. Deixe que esse mistério o acalme, porque se os corais conseguem se comunicar dessa forma, se conseguem coordenar suas ações em escala planetária, então talvez o universo seja mais conectado do que você imagina. Talvez não estejamos isolados em nossos pequenos corpos. Talvez façamos parte de uma grande conversa, uma grande sinfonia, que toca em frequências que nossos ouvidos não conseguem ouvir, mas que nossa alma reconhece. Os oceanos são tão profundos que sua profundidade desafia a compreensão. Não apenas em metros ou quilômetros, mas em silêncio, em escuridão, em pressão que poderia esmagar qualquer coisa que construímos. Se você pudesse descer sempre descendo, iria além do alcance de qualquer luz solar. Entraria em um reino que nenhum olho humano jamais viu completamente. E nessa escuridão, nessa pressão insuportável, há vida. Vida que desenvolveu soluções que parecem extraterrestres, peixes que criam sua própria luz, criaturas com corpos transparentes, anêmonas do mar que florescem como flores no fundo de um abismo. Tudo prospera, tudo encontra uma maneira, tudo respira, ainda que diferentemente do que respiramos. Há profundezas no oceano, onde a pressão é tão grande que poderia transformar carbono em diamantes em questão de horas. E lá embaixo, longe do calor da superfície, perto de respiradouros vulcânicos, há um calor tão intenso que poderia derreter chumbo, e ainda assim, micróbios vivem naquele ambiente. Micróbios que não precisam de luz solar, que não precisam de oxigênio tal como o conhecemos, que extraem energia da própria rocha, da própria química do planeta. Esses micróbios são os descendentes mais diretos da primeira vida na Terra, quando o planeta era um inferno, quando não havia oxigênio, quando não havia luz solar penetrando as águas. Essas eram as criaturas que viviam, e seus descendentes ainda vivem hoje, nos piores lugares do planeta, nos únicos lugares que a maioria de nós consideraria inabitável. Se você pudesse falar com esses micróbios, eles diriam que a Terra é perfeita, que cada condição extrema, cada temperatura assassina, cada pressão sufocante é apenas o lugar onde eles sempre viveram, é o lar deles, e deles a vida aprendeu a ser resiliente, porque mesmo nos lugares piores, a vida encontra um caminho, sempre encontra. Deixe que essa lição se acomode em você enquanto você repousa. Se a vida consegue prosperar em profundezas de pressão incompreensível, se consegue brilhar em escuridão eterna, então talvez você também seja mais resiliente do que imagina. Talvez você carregue dentro de si a mesma teimosia que mantém viva a vida nas profundezas mais extremas do planeta. Os vulcões não são apenas destrutivos, eles são criadores. Eles são o coração batendo da Terra. Quando um vulcão entra em erupção, não está apenas destruindo, está adicionando, está criando nova terra onde antes havia vazio.
está transformando rocha derretida em solo que um dia alimentará florestas. Ao redor de vulcões, a vida floresce de maneiras que não floresce em lugar algum. O solo vulcânico é rico em minerais, extraordinariamente rico, porque veio de muito fundo da Terra. Veio de um lugar onde todos os elementos estão misturados de forma perfeita. E quando esse solo esfria e endurece, torna-se fertilíssimo, um presente da Terra para seus filhos. As civilizações antigas sabiam disso. Construíram cidades nas encostas dos vulcões, porque sabiam que a melhor comida viria de lá, que as colheitas seriam abundantes, que a vida teria maior chance de prosperar. E faziam isso mesmo sabendo o risco, mesmo sabendo que o vulcão poderia acordar, que poderia destruir tudo. Talvez houvesse sabedoria nisso, uma compreensão de que a criação e a destruição não são opostas, são partes do mesmo ciclo, que você não pode ter abundância sem risco, que você não pode ter fecundidade sem perigo, que a própria vida é um equilíbrio entre essas forças, e que às vezes, para viver verdadeiramente, é necessário estar perto do abismo. Os vulcões também limpam a atmosfera. Quando entram em erupção, liberam gases, liberam cinzas que se elevam até os limites superiores da atmosfera. E ali, essas partículas refletem a luz solar, arrefecem o planeta inteiro. Por semanas, às vezes meses, o Sol parece mais fraco, as temperaturas caem e a Terra respira mais fresco. É como se o planeta tivesse febre ocasional, como se precisasse de erupções vulcânicas para se resetar, para expulsar o calor excesso, para lembrar a si mesmo como esfriar. E entre essas erupções, a Terra se aquece novamente, acumula calor, até que chegue o momento de liberar, de explodir, de se renovar através do fogo. Deixe que esse ciclo o acalme, porque se a Terra consegue lidar com seus próprios ciclos de acúmulo e liberação, se consegue equilibrar calor e frio, se consegue destruir e criar na mesma respiração, então talvez o seu próprio corpo, que é feito de matéria terrestre, também tenha essa capacidade. Talvez você também possa se renovar, talvez você também possa liberar o que não mais serve, talvez você também tenha vulcões dentro de si. O carbono é o elemento mais versátil que existe. Ele é a base de toda a vida. Toda a vida que você conhece, que você vê, que você sente, é feita de carbono. E o carbono que está dentro de você agora, que faz parte de suas células, que bate junto com seu coração, já viajou através de inúmeras transformações. Talvez tenha sido parte de uma estrela que explodiu há bilhões de anos. Talvez tenha flutuado através do espaço como poeira cósmica. Talvez tenha caído na Terra jovem e se incorporado ao primeiro oceano. Talvez tenha sido consumido pela primeira vida que surgiu. Talvez tenha sido parte de dinossauros, de florestas antigas, de humanos que vieram antes de você. Cada átomo de carbono no seu corpo tem uma história que vai além do tempo humano. Tem uma narrativa que começa nas estrelas e continua através de transformações que a mente humana pode apenas tentar imaginar. E agora, neste momento, está aqui, dentro de você, respirando com você, parte de você. Será parte de você apenas por mais alguns anos. E então, continuará sua jornada. Se transformará em outra coisa, talvez em uma árvore, talvez em um oceano, talvez em outro corpo humano. O carbono nunca desaparece, apenas se transforma, dança, flui, muda de forma. E essa dança tem sido contínua desde o nascimento do universo. Há algo profundamente consolador nessa ideia, que você não é tão isolado quanto parece, que cada átomo seu já foi parte de tantas outras coisas, que você está conectado não apenas com o presente, mas com todo o passado do universo, que você é um ponto de encontro de todas essas histórias cósmicas, um nó em uma teia que se estende através do tempo. O ouro é raro porque foi forjado em explosões estelares. Cada grama de ouro que existe na Terra veio de uma estrela, ou mais precisamente, veio da morte violenta de uma estrela. Quando uma estrela massiva entra em colapso, explode em o que chamamos de supernova. E naquele cataclismo, naquela violência pura de energia, elementos pesados como o ouro são criados. Durante bilhões de anos, esse ouro flutuou através do espaço, até que chegou à Terra, caiu em nosso planeta jovem e desde então viajou através de nossas rochas, através de nossos oceanos. Os humanos o cavaram, o trabalharam, fizeram joias, moedas, símbolos de valor, mas o que não compreendemos completamente é que ouro é luz de estrela solidificada, é o último presente de uma criatura cósmica que morreu, é um fragmento do universo, uma relíquia de fogo antigo, e quando você segura ouro, segura morte, segura transformação, segura a prova de que o universo cria beleza
até mesmo através da destruição. Os diamantes também têm a mesma origem. Foram criados em pressões extremas nas profundezas da Terra, mas o carbono que os forma veio de algum lugar. E a maioria desse carbono veio do espaço, veio de asteroides, de cometas, de poeira que vagou através do cosmos antes de ser capturada pela gravidade da Terra. Então, cada diamante que você vê é, na verdade, um fragmento do passado cósmico, pressionado, transformado, lapidado até se tornar um símbolo de eternidade. É a forma da Terra dizer que até mesmo os elementos mais antigos podem ser transformados em algo luminoso, em algo que brilha, em algo que parece imortal. Deixe que esse conhecimento descanse em você, porque se os elementos que cercam você vieram do espaço, se o ouro em um anel veio de uma estrela morta, se o carbono em suas veias viajou através de bilhões de anos de escuridão, então você também é feito de tesouro cósmico. Você também é um arquivo de históricas estelares. Você também brilha, mesmo que não consiga ver essa luz. As pedras preciosas são as páginas mais coloridas do livro geológico da Terra. Cada cor conta uma história diferente. Cada nuance de brilho é uma assinatura de transformação. Um rubi é uma página vermelha que fala de temperatura extrema. Uma safira é uma página azul que fala de pressão. Uma esmeralda é uma página verde que fala de paciência e tempo. Quando você segura uma pedra preciosa, segura aquela história. Segura aquele momento no tempo quando pressão e calor e química se uniram de forma perfeita. Segura o instante exato quando elementos comuns se tornaram extraordinários. Segura a transformação, congelada em um cristal que brilha. Os minerais se formam lentamente. Tão lentamente que você poderia viver 1000 vidas e não veria uma mudança perceptível. A formação de um cristal é o oposto da pressa. É o epitômio da paciência. É a natureza dizendo que as coisas mais belas não são criadas rapidamente, que o valor real vem da transformação lenta, do tempo que transforma o comum em precioso. Há minerais na Terra que levaram centenas de milhares de anos para crescer apenas alguns centímetros. Há cristais que se formam milímetro a milímetro, ano após ano, século após século, até que finalmente, após idades de crescimento paciente, formam um cristal que um dia será descoberto por humanos, que será admirado, que será reverenciado como raro e belo. Talvez haja uma lição nessa paciência mineral para você. Talvez o que você está construindo em sua vida também leve tempo. Talvez sua transformação pessoal, seu crescimento, sua evolução como ser, também siga o ritmo dos minerais. Lento, constante, imperceptível dia a dia, mas visível ao longo das eras. As cavernas não são apenas vazios na rocha, são catedrais vivas, são santuários onde a terra sussurra seus segredos. Quando você entra em uma caverna, entra em um lugar que foi esculpido por paciência. Água que cai, drip, 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 milhões de vezes, dissolvendo rocha calcária, criando espaço onde antes havia apenas pedra sólida. Algumas cavernas têm salas tão grandes que poderiam conter edifícios, tão profundas que levaria horas descer para o fundo. E tudo foi criado por água, por paciência, pelo gotejamento contínuo que persevera através de milhões de anos. Dentro das cavernas, outras formas de vida emergem. Não há luz, não há plantas, não há sol, e ainda assim há peixes, há camarões, há bactérias, toda uma ecologia de criaturas que evoluíram para viver em completa escuridão. Algumas perderam os olhos porque não precisavam deles. Outras desenvolveram outras formas de ver que nós não compreendemos completamente. Uma caverna é um lembrete de que a vida é extraordinariamente adaptável, que ela encontra formas de viver mesmo quando as condições parecem impossíveis, que não há lugar neste planeta que esteja verdadeiramente vazio de vida, que mesmo na escuridão mais profunda, mesmo sem esperança aparente, há criaturas vivendo, prosperando, fazendo coisas extraordinárias. As estalactites e estalagmites que crescem dentro das cavernas são as obras de arte da Terra. Cada uma é construída gota a gota, ano após ano, séculos após séculos. E quando estão completamente formadas, parecem estruturas intactas. Parecem que sempre estiveram lá, que são parte da própria rocha. Mas, na verdade, cada uma é uma jornada. Cada uma é uma história de persistência, de que mesmo as gotas mais minúsculas, quando repetidas com consistência, podem esculpir monumentos, podem criar arte, podem transformar o vazio em beleza. Deixe que esse conhecimento o acalme enquanto repousa. Que cada pensamento em sua mente é como uma gota em uma caverna. Que cada pensamento, mesmo que pareça minúsculo e insignificante, eventualmente contribui para a estrutura de quem você é.
que você está constantemente criando sua própria caverna interna, seu próprio santuário, gota após gota, respiração após respiração. Os solos da Terra levam centenas de anos para se formar. O solo que você caminha não é apenas pó, é uma comunidade viva, é um ecossistema microscópico que abriga bilhões de organismos, bactérias, fungos, vermes, todos vivendo, comendo, respirando, reproduzindo, tudo transformando matéria morta em fertilidade. O solo é talvez a coisa mais importante do planeta, porque dele vem toda a comida, toda a vegetação, toda a vida terrestre, em última análise, depende da saúde do solo, e esse solo levou centenas de anos para ser construído, partícula por partícula, organismo por organismo. Quando você caminha sobre o solo, caminha sobre o trabalho de inúmeras gerações de micróbios e invertebrados. Caminha sobre decomposição transformada em nascimento. Caminha sobre morte que se tornou vida. É uma conexão direta com o ciclo da existência, com a transformação contínua que mantém o planeta vivo. Os arqueólogos escavam cidades enterradas e encontram camadas de solo que contam histórias. Cada camada é uma página de um livro geológico que fala sobre o que havia ali, que civilizações cresceram e caíram, que cultivavam, que colhiam, que eventualmente desapareceram, deixando para trás apenas suas pegadas no solo. E o solo continua. O solo absorve essas histórias, as incorpora, as transforma e continua nutrindo, continua criando vida, continua seu trabalho paciente de transformação. Enquanto impérios desaparecem, o solo persiste. O solo cuida. O solo oferece uma segunda chance para que a vida comece novamente. A chuva não é apenas água que cai do céu, é a respiração do planeta. É o ciclo interminável de evaporação, condensação e precipitação que tem ocorrido por bilhões de anos, que ocorria antes de qualquer forma de vida, que ocorrerá muito depois que a última criatura vivente desapareça. Quando a chuva cai, está retornando à Terra. O mesmo ciclo que começou no início dos tempos, água que evaporou de um oceano primordial, água que precipitou sobre terra árida, água que percolou através de rochas, que foi absorvida pelas primeiras plantas, que foi transpirada de volta para a atmosfera, que caiu novamente, e novamente, e novamente. A água que você bebe agora, a água que corre em suas veias, já foi parte de todas as coisas. Já foi parte de dinossauros, de imperadores romanos, de poetas, de heróis e vilões, de cada criatura que viveu e morreu neste planeta. A mesma água circula eternamente, nunca desaparece, apenas muda de forma. Quando chove, o planeta está se regando a si mesmo, está cuidando de si mesmo, está nutrindo cada coisa viva. E você, neste exato momento, está respirando ar que foi respirado por bilhões de seres, está bebendo água que foi bebida por bilhões de seres. Você é um veículo, um recipiente temporário para esses elementos antigos. E um dia, você também se transformará. E esses elementos continuarão sua jornada através do tempo. A neve que cai não é diferente. É apenas água que tomou outra forma, que se solidificou em cristais, que se acumulou em montanhas, que criou glaciares, que moldou continentes. Cada floço de neve é parte de uma história maior, parte de um padrão que se repete desde o nascimento do planeta. Quando você vê neve caindo, vê o tempo em ação, vê a transformação em câmera lenta, vê a água dançando através do espaço antes de encontrar seu repouso no solo. Há algo profundamente poético nisso. Algo que faz você desejar deter o tempo, desejar congelar o momento. Deixe que essa sensação permaneça enquanto você repousa. Deixe que a imagem da neve caindo descanse em sua mente. Porque você também está caindo através do tempo neste momento. Você também está se movimentando através do espaço. Você também está parte do grande ciclo de transformação. E em breve, você também descansará. Os fósseis são cartas do passado. São palavras que a Terra deixou para você ler. São mensagens de mundos que desapareceram, de criaturas que viveram antes que você imaginasse que a vida existisse, de plantas que cresciam sob céus que você não conseguiria reconhecer. Quando cientistas descobrem um fóssil, é como se a Terra abrisse um porta para o passado, como se sussurrasse: olhe, isto era aqui, isto viveu, isto respirou, e agora tens a oportunidade de conhecer a história, de compreender que você não é o primeiro, de saber que inúmeras gerações de vida vieram antes de você, e inúmeras virão depois. Os fósseis mais antigos datam de centenas de milhões de anos. São os restos mais antigos de vida que encontramos. E quando você segura um fóssil, segura tempo solidificado,
Segura uma criatura que morreu há mais tempo do que você consegue contar. Segura a imortalidade de certa forma, porque ainda está aqui, ainda está falando, ainda está contando sua história. As pegadas fossilizadas são particularmente mágicas, porque não são ossos, são marcas, são evidência de movimento, são prova de que uma criatura caminhou ali, deixou sua impressão, e agora, milhões de anos depois, você pode caminhar nos mesmos passos, pode colocar seu pé onde ela colocou o seu, pode conectar com aquela criatura através do tempo. Há algo profundamente comovente nisso. A ideia de que você pode estar tocando a verdade de algo que viveu e morreu muito antes de sua espécie sequer existir, de que a Terra preservou essa memória, de que nada é verdadeiramente perdido, de que tudo deixa uma marca, uma pegada, uma evidência de sua existência. As rochas sedimentares contêm inúmeras histórias dentro delas. Se você pudesse ler uma rocha como um livro, descobriria narrativas inteiras. Descobriria quando choveu, quando nevou, quando tsunamis varreram a costa, quando animais morreram e foram enterrados ali. Cada camada é um capítulo, cada cor é uma mudança na trama. Os geólogos aprendem a ler essas histórias, passam toda uma vida aprendendo a linguagem das rochas, e quando descobrem uma formação particularmente interessante, é como se tivessem decodificado um segredo antigo, como se tivessem ganhado acesso ao diário da Terra, e a Terra está sempre escrevendo, sempre adicionando camadas, sempre criando novo sedimento que um dia formará nova rocha, que um dia contará uma nova história. O processo não para. O livro geológico continua sendo escrito neste exato momento. Você está vivendo em uma página que será lida por geólogos futuros, que se perguntarão o que você estava fazendo, como você vivia, que mundo você vê. A erosão é a mão suave do tempo que esculpe o mundo, água que corre, vento que sopra, gelo que alarga, tudo trabalhando junto para transformar o sólido em areia, para abraçar a rocha com força suficiente para transformá-la. Uma montanha que parece eterna é, na verdade, uma vítima da erosão. Está sendo lentamente transformada, está sendo trazida para baixo, centímetro por centímetro, e um dia, em um futuro tão distante que seria incompreensível para você, aquela montanha será apenas uma planície plana, será apenas poeira, será apenas memória. Mas enquanto isso acontece, a erosão cria alguns dos cenários mais belos do planeta. Cânions profundos, vales escavados, penhascos brilhando com cores naturais, tudo criado por paciência e tempo. Tudo criado pela mão invisível da mudança lenta. Os rios que cortam cânions talvez tenham levado milhões de anos para criar aqueles cortes profundos, mas para o rio era apenas viver, era apenas fluir, era apenas fazer o que sempre fez. E eventualmente, a paciência do rio superou a dureza da rocha, e o vale foi criado. Deixe que essa lição o acalme, que paciência e consistência podem erosionar até mesmo o mais sólido, que você não precisa de força bruta para criar mudança, que apenas persistindo, apenas continuando, apenas não desistindo, você eventualmente transformará o mundo ao seu redor. O rio não se preocupa que leva milhões de anos, apenas flui, e assim você também poderia simplesmente viver e deixar que a paciência faça o resto. Os terremotos lembram a todos nós que o planeta está vivo, que ele se move, que ele não é apenas um palco estático onde a vida ocorre, é um ator, é um participante, é algo que respira e se contorce e às vezes grita. Quando a Terra treme, é como se o planeta estivesse se ajustando, como se tivesse uma coceira que precisa coçar, como se tivesse pressão acumulada que precisa ser liberada, e durante alguns segundos, tudo que você pensava que era sólido se torna fluido, tudo que você pensava que era seguro se torna incerto, e você é lembrado de sua fragilidade, da fragilidade de tudo que construímos. Mas os terremotos também são criativos. Levantam novas montanhas, criam novos vales, transformam a topografia, adicionam complexidade ao planeta. E sem terremotos, sem movimento tectônico, sem essa agitação contínua, o planeta seria uma esfera morta, seria estéril, seria monótono. Os terremotos frequentemente criam lagos novos onde antes havia terra seca, criam cascatas onde antes havia superfícies planas, reorganizam a paisagem de Betiocity, formas que às vezes são belas. Há um caos criativo em um terremoto, uma transformação violenta que resulta em renovação. E você, quando experimenta um terremoto, experimenta a mesma sensação que todas as criaturas antes de você experimentaram. A mesma sensação que dinossauros experimentaram quando o chão tremeu sob seus pés. É uma conexão direta com o passado. Uma lembrança corporal de que você está em um planeta vivo, que está dentro de algo que se move, que respira, que não está sob seu controle.
Deixe que essa lembrança o humilhe suavemente. Deixe que o acalme de uma forma estranha. Porque se você não controla o planeta, então talvez você também não precise controlar tudo mais. Talvez possa simplesmente existir. Simplesmente permitir que as coisas se movam como precisam se mover. As montanhas crescem como ossos que se formam em um corpo vivo. Elas não crescem sempre. Elas crescem onde há colisão, onde as forças tectônicas as empurram para cima. E quando crescem, é como se o planeta estivesse se desenvolvendo, como se estivesse se fortalecendo, como se estivesse construindo estrutura e força. As montanhas mais altas do mundo não foram sempre assim. Eram planícies, eram oceanos, eram depósitos sedimentares que foram pressionados, aquecidos, erguidos pelos movimentos dos continentes. E agora ficam de pé, como monumentos ao poder transformador do planeta. Quando você olha para uma montanha, você vê tempo congelado, você vê a evidência de movimentos que levaram milhões de anos para ocorrer. Você vê a prova de que nada é permanente, de que tudo está em transformação, de que até as estruturas mais sólidas que conseguimos conceber são apenas pausas temporárias no movimento contínuo da Terra, e as montanhas continuam crescendo. Mesmo agora, enquanto você repousa, as montanhas rochosas estão crescendo, os Andes estão crescendo, o Himalaia está crescendo, alguns milímetros por ano, imperceptível para qualquer olho humano, mas constante, consistente, implacável. Há algo reconfortante nisso, de que a Terra ainda está construindo, ainda está criando, ainda está em processo de se tornar, que não é um planeta morto e congelado, que está vivo, que está sempre criando algo novo, que está sempre em processo de evolução. Os vulcões são as cicatrizes do planeta, são os lugares onde a Terra abriu e sangrou, onde o interior foi exposto, e cada cicatriz é um lembrete de força tremenda, de poder que existe bem abaixo de cada passo que você dá. Há vulcões que explodem uma vez a cada 1000 anos, há vulcões que explodem uma vez por semana, há vulcões que estão dormindo há milhões de anos e podem acordar amanhã, e há vulcões que explodiram uma última vez e nunca explodarão novamente. Alguns vulcões construíram ilhas inteiras através de suas erupções, ilhas que agora são habitadas por humanos que não sabem que estão vivendo em topo de rocha derretida. Quando um vulcão dorme, é como se o planeta estivesse respirando fundo, como se estivesse reunindo energia, como se estivesse planejando algo, e quando acordar será espetacular, será transformador, será um lembrete de que o planeta ainda tem poder, que ainda pode mudar o jogo, que ainda controla seu próprio destino. Os escudos vulcânicos, as formações suaves e arredondadas criadas por erupções repetidas de lava, são talvez as formações mais belas que um vulcão pode criar. Parecem respirar, parecem ondular suavemente contra o céu. E cada um é evidência de um padrão de vida vulcânica muito longo. Deixe que essa imagem descanse em sua mente. O escudo vulcânico respirando suavemente sob o sol quente. Enquanto você descansa, também respirando suavemente, sincronizando sua respiração com a do planeta, trazendo seu corpo em harmonia com as forças maiores que o circundam. As fontes termais são evidência direta do calor interno da Terra. São lugares onde você pode literalmente tocar o fogo do planeta, onde água quente brota do solo porque foi aquecida pelo interior, onde você pode colocar sua mão e sentir o pulso da Terra. Há algo primordial sobre as fontes termais, algo que nos conecta com um tempo quando o planeta era mais jovem, quando era mais quente, quando lava escorria pela superfície. As fontes termais são lembretes de que ainda temos esse fogo, que ainda está aqui, que apenas está profundamente enterrado. Em muitas culturas, as fontes termais foram consideradas sagradas, lugares de cura, lugares onde você poderia ir para ser restaurado. E talvez haja verdade nisso, porque quando você se imerge em água quente que veio de tão profundo na Terra, você está literalmente tocando as entranhas do planeta. Você está se banhando em seu fogo. Os geysers são ainda mais mágicos. São vulcões pequeninos que explodem em horários previsíveis, que atiram água quente e vapor em padrões que você consegue aprender e esperar. O geyser de Strokkur, na Islândia, explode a cada 5 a 10 minutos. E exploradores viajam de todo o mundo para testemunhar esses pequenos shows de fogo. Há algo meditativo em assistir um geyser. Você senta e espera. Você sente a antecipação construindo. E então, sem aviso, explode. Uma coluna de água quente se eleita para o céu e então se desvanece. E você espera novamente. E o ciclo continua. É como respiração, como o ritmo fundamental do universo. Construção de pressão, liberação, repouso, construção de pressão novamente. Cada geyser é a Terra respirando,
Cada explosão é a Terra exalando, e você, quando assiste, está em sincronia com esse ritmo. Você está participando de um padrão que continua desde o nascimento do planeta. Os poços de lama são os últimos respiros preguiçosos do vulcanismo. São lugares onde o calor vulcânico aqueceu água subterrânea que contém minerais e argila, criando uma mistura grossa e viscosa que borbulha lentamente, como se fosse a Terra dormindo, como se fosse o planeta tendo um sonho longo e profundo. Quando você caminha ao lado de um poço de lama, sente o calor, sente o vapor se elevando, sente a textura grossa quando mergulha os dedos, e por um momento você está dentro do corpo do planeta. Você está experimentando seu calor, sua suavidade, sua paciência. Os poços de lama avançam e recuam ao longo dos anos. Crescem, mudam de formato, se transformam, como se o planeta estivesse constantemente redesenhando, como se nunca pudesse permanecer imóvel, como se precisasse estar sempre em movimento, sempre criando algo novo. Os aquíferos são oceanos escondidos dentro da Terra. São corpos de água que residem abaixo do solo. Alguns são tão grandes que poderiam fornecer água para cidades inteiras por milhões de anos. E a maioria das pessoas nunca pensa neles. Nunca sabem que estão caminhando sobre esses reservatórios. A água que flui através dos aquíferos é antiga, muito antiga. Alguns aquíferos contêm água que caiu como chuva há dezenas de milhares de anos. Água que se percolou através de camadas de rocha durante eras. Água que foi filtrada e purificada pelo próprio planeta. É como se a Terra tivesse um sistema circulatório, como se tivesse vias onde fluem águas subterrâneas, como se tivesse órgãos que processam e purificam, como se fosse um organismo vivo com sistemas complexos que mantém tudo funcionando. Os aquíferos também são vulneráveis, porque a água que levou dezenas de milhares de anos para se acumular pode ser bombeada em décadas, e uma vez que é tomada, leva dezenas de milhares de anos para ser reabastecida. É um ciclo longo. E a humanidade está acelerando seu consumo muito mais rápido do que o planeta consegue replenish. Deixe que esse conhecimento o toque enquanto você repousa. Deixe que o lembre que você é parte de um planeta com sistemas finitos. Que a água que você bebe é preciosa não apenas porque o corpo a precisa, mas porque levou eras para ser criada, porque foi filtrada através de idades de rocha. Os lençóis freáticos são os olhos d'água da Terra. São lugares onde a água subterrânea encontra a superfície, onde brota sem ser bombeada, onde a Terra oferece generosamente seu tesouro mais precioso. As culturas antigas construíram civilizações inteiras ao redor de lençóis freáticos, porque sabiam que ali havia vida, ali havia abundância. Um lençol freático é como um coração no corpo do planeta. É um lugar onde você consegue sentir o pulso, onde consegue ver que a Terra está viva, que está constantemente dando, constantemente oferecendo. Os oásis do deserto são todos oásis porque há lençóis freáticos debaixo deles, onde a água consegue alcançar a superfície apesar do calor e da secura acima. E porque essa água existe, há vida, há palmeiras, há animais, há cidades, há oportunidade. Quando você está em um deserto e encontra um oásis, encontra vida literalmente brotar do nada. E é porque o planeta escolheu dar ali, escolheu deixar suas águas alcançarem a superfície, escolheu oferecer um presente. As geleiras alpinas são os guardiões do tempo. São massas de gelo que se formaram há milhares de anos quando o clima era mais frio. E ainda existem. Ainda fluem lentamente montanha abaixo. Ainda esculpem vales. Ainda existem como lembretes de um mundo passado. Dentro do gelo de uma geleira, existem bolhas de ar que foram presas há milhares de anos. E dentro daquelas bolhas está ar que não foi respirado por ninguém. Ar da atmosfera de um tempo, quando os humanos ainda estavam aprendendo a agricultura. Ar que é mais antigo que qualquer civilização. Cientistas extraem esse ar e analisam, e descobrem qual era a composição da atmosfera. Descobrem quanto dióxido de carbono havia, quanto metano, quanto de cada elemento invisível que flutua no ar que respiramos. E através disso, conseguem reconstruir o clima do passado. Conseguem ler a história escrita no ar congelado. As geleiras também são vulneráveis. Muitas estão desaparecendo, encolhendo, derretendo em ritmos sem precedentes. E quando derretem, levam com eles registros do passado. Levam com eles as bolhas de ar antigo, levam com eles as evidências de como era o clima. E, eventualmente, essas informações se perderão para sempre. Há algo melancólico nisso. A ideia de que o conhecimento está sendo perdido, de que registros antigos estão desaparecendo, de que a memória da Terra está sendo apagada, mesmo enquanto adquirimos a capacidade de lê-la. Deixe que essa reflexão o acalme ao invés de angustiar. Deixe que seja um lembrete de que cada momento importa,
de que cada respiro que a Terra toma, agora, é um registro, de que você está vivendo em um tempo importante, de que o que você faz agora será parte da história geológica do planeta, será lido por seres do futuro que tentarão entender o que você viveu. Os deltas são onde os rios encontram o oceano, são lugares onde a terra e a água dançam juntas, onde sedimento trazido pelos rios se acumula e forma novas terras, onde o rio deposita milhões de toneladas de solo e rocha que colheu durante sua jornada. O delta do Nilo alimentou civilizações inteiras durante milhares de anos, porque os rios inundavam e deixavam para trás solo fértil. Os egípcios antigos construíram uma das maiores civilizações do mundo sobre essa base, sobre esse presente que o rio oferecia ano após ano. Os deltas estão entre os ecossistemas mais férteis do planeta, porque há nutrientes, há água, há o encontro de sistemas. O encontro de rio e oceano cria oportunidade para a vida, cria lugares onde inúmeras espécies conseguem prosperar. Mas os deltas também estão desaparecendo, porque os humanos construíram barragens que impedem o rio de inundar, que impedem o sedimento de chegar ao delta, e sem sedimento novo, o delta está sendo erodido, está sendo levado para o oceano, está desaparecendo. Há deltas em todo o mundo que estão desaparecendo. O delta do Mekong, na Ásia, o delta do Mississippi, na América do Norte, o delta do Danúbio, na Europa. Todos desaparecendo porque os humanos interromperam o ciclo natural. É como se estivéssemos interrompendo a respiração do planeta, como se estivéssemos dizendo ao rio que não pode trazer seus sedimentos, que não pode alimentar os deltas. E o resultado é perda, é erosão, é desaparecimento de espaços que suportaram vida por milhões de anos. Deixe que esse conhecimento o acorde suavemente da sua loucura relaxante. Deixe que o lembre que você está conectado com sistemas que são muito maiores que você, que suas ações têm consequências que ripple através de ecossistemas, que você não está separado da natureza, que você é parte dela, e que as mudanças que você faz afetam tudo. Os canyons são as cicatrizes mais belas que a erosão cria. São cortes profundos na terra que revelam a história geológica em suas paredes. Cada camada é uma página, cada cor é um capítulo. O Grand Canyon é o exemplo mais famoso, mas há canyons em todo o mundo que são igualmente magníficos. E todos foram criados pelo trabalho paciente de água, de vento, de tempo, de um rio que recusou desistir. Quando você fica em pé na beira de um cânion e olha para baixo, olha para milhões de anos de história geológica, olha para a prova de que a paciência pode erosionar até mesmo a rocha mais sólida, que a consistência pode criar o mais dramático de cenários. Os canyons também revelam o que aconteceu no passado. Nos estratos você consegue ler eventos antigos. Você consegue ver onde havia oceanos, onde havia desertos, onde havia vulcões. A história é escrita em rocha colorida. Há canyons que têm camadas de rocha que datam de bilhões de anos, que são entre as rochas mais antigas do planeta, e elas estão ali, abertas para o mundo, contando suas histórias para qualquer um que pare o suficiente para ouvir. Os arcos naturais são esculturas que a natureza criou sem mãos. São formações onde a rocha foi erodida de uma forma tão perfeita que parece impossível que tenha sido acidente. Parecem ter sido desenhadas, calculadas, criadas com intenção artística. O arco delicado no Utah é um dos mais famosos. É um arco de pedra vermelha que brilha ao pôr do sol, que parece quase irreal em sua perfeição. E ainda foi criado por erosão, por vento que soprou, por água que correu, por tempo que passou. Há algo profundamente emocionante em arcos naturais, porque parecem impossíveis, parecem que devem estar em risco de colapso a qualquer momento, que parecem frágeis, e ainda estão lá, sólidos, persistentes. Lembrando de sua fragilidade aparente é enganosa, de que o que parece frágil consegue ser extraordinariamente resistente. As cavernas de gelo são lugares onde o planeta mantém congelado, onde o frio é tão intenso que o gelo persiste até mesmo no verão. E dentro dessas cavernas, há formações de gelo que parecem esculturas de vidro. Algumas cavernas de gelo contêm lagos de água pura congelada, que brilham como cristais quando expostos à luz, que parecem obras de arte, que parecem que alguém as esculpiu cuidadosamente. E ainda, tudo foi criado naturalmente, pelo frio, pela água, pelo acaso e circunstância. O planeta é um artista mais hábil do que qualquer humano conseguiria ser. Os oceanos não têm fundo, ou melhor, tem um fundo tão profundo que parece não ter, e nessas profundezas, a pressão tão grande que esmagaria qualquer coisa que construímos, a escuridão tão completa que
você não consegue imaginá-la. E ainda, a vida. Há criaturas que evoluíram para viver naquele ambiente assassino, que prosperam ali, que chamam aquele lugar de lar. Há peixes que brilham em cores que parecem fluorescentes. Há lulas gigantes que são invisíveis até o momento que atacam. Há criaturas tão estranhas que parecem extraterrestres, parecem seres de ficção científica, mas estão aqui, na Terra, nos oceanos que cobrem a maior parte do nosso planeta, em profundezas que a maioria de humanos nunca verá, fazendo coisas que a maioria de humanos nunca entenderá completamente. Os oceanos profundos são o último grande mistério do planeta. São lugares que sabemos menos do que sabemos sobre a Lua. São fronteiras não exploradas que estão bem aqui embaixo de nossos pés. E há algo reconfortante nisso, de que ainda há mistério, que ainda há fronteira, que não sabemos tudo, que o planeta ainda tem segredos, que a curiosidade ainda tem razão para existir. As fossas oceânicas são os vales do oceano. São depressões tão profundas que, se você pudesse descer até lá, levaria horas. E a pressão lá é tão grande que as moléculas de água se comportam diferentemente, que a física muda, que tudo é possível e impossível simultaneamente. Na Fossa das Marianas, o ponto mais profundo conhecido dos oceanos, há uma pressão equivalente a ter 1 tonelada de peso em cada centímetro quadrado de sua pele, suficiente para esmagar você instantaneamente, suficiente para destruir qualquer coisa que construímos. E ainda, há vida ali. Há organismos que chamam aquele lugar de casa, que prosperam sob aquelas condições, que se adaptaram tão completamente que seria impossível para eles viver em qualquer outro lugar. Deixe que essa ideia o resfresque, de que a vida é extraordinariamente adaptável, de que nenhuma condição é verdadeiramente inóspita, de que há sempre um caminho, sempre há uma forma, sempre há uma criatura que encontrou a maneira de sobreviver e prosperar. As cristas oceânicas são as maiores cadeias de montanhas do planeta, e a maioria está escondida debaixo da água. Há mais de 60 mil quilômetros de cristas oceânicas cortando através dos fundos do oceano, criando novas terras, formando novas rochas, mantendo o planeta vivo. Nessas cristas, água superaquecida brota do interior da Terra. É água tão quente que deveria estar em forma de vapor, mas a pressão do oceano a mantém líquida. E nessa água há minerais. E nessas minerais há vida. Há ecossistemas inteiros que não dependem da luz solar, que não dependem da fotossíntese, que dependem de uma reação química diferente, de uma forma de vida tão diferente de tudo que vemos na superfície, que muda a forma como pensamos sobre vida. Se há vida nessas profundezas extremas, se há vida que não precisa de sol, se há organismos que vivem na escuridão e no calor e na pressão, então talvez a vida seja muito mais comum no universo do que pensamos. Talvez, em lua de Júpiter, embaixo de gelo, haja vida semelhante. Talvez em Marte, embaixo da superfície, haja vida dormindo. Deixe que essa possibilidade o acalme enquanto você repousa. Deixe que o lembre que você provavelmente não está sozinho, que o universo é vasto e variado, que há mais possibilidades do que você consegue contar. E aqui, neste momento, você está descansando sobre um planeta que está vivo, que está respirando, que está se movendo, que está criando, que está destruindo, que está renovando. Você é feito de poeira de estrela. Você é feito de elementos que foram forjados em explosões solares. Você é feito de carbono que viajou através do espaço. Você é feito de nitrogênio que foi criado em supernovas. Você é feito de oxigênio que foi gerado em reações nucleares. Cada átomo no seu corpo tem uma história que transcende o tempo humano. Tem uma narrativa que começa no nascimento do universo, que passa por transformações que você nem consegue imaginar, que chegou aqui, neste exato momento, e se tornou você. E um dia, esses átomos seguirão em frente, deixarão seu corpo, se tornarão outra coisa, se transformarão novamente e continuarão sua jornada eterna através do universo. Mas por agora, neste momento, eles estão aqui, dentro de você, respirando com você, pensando com você, existindo com você. Deixe que esse conhecimento o acalme completamente. Deixe que o permita relaxar totalmente. Porque você não é tão isolado quanto parece. Você não está tão sozinho quanto pensa. Você está conectado com tudo, com todos, com o universo inteiro. Está tudo bem descansar, está tudo bem relaxar, está tudo bem deixar que os pensamentos se dissidem como nuvens, porque você está em casa, você está no planeta, você está no universo, você é parte de tudo isso. Durma bem, sonhe tranquilamente e lembre-se de que você carrega dentro de si a história das estrelas, dos oceanos, das montanhas e das profundezas. Você é a Terra tomando forma humana.
Você é o universo se tornando consciente de si mesmo. Boa noite, repouse bem, e acorde sabendo que você é extraordinário, que é precioso, que é feito de um material tão especial que a maioria das pessoas nunca para o suficiente para compreender. Você é feito de milagres. Viva como se soubesse disso.